Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Seção 5ª. Do Plano Individual de Atendimento. Artigo 23b. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de: 1º, avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. 2º, elaboração de um plano individual de atendimento PIA. Parágrafo 1º. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo: 1º, o tipo de droga e o padrão de seu uso. 2º, o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. Parágrafo 5º. Constarão do plano individual, no mínimo: 1º, os resultados da avaliação multidisciplinar. 2º, os objetivos declarados pelo atendido. 3º, a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. 4º, atividades de integração e apoio à família. 5º, formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. 6º, designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano. 7º, as medidas específicas de atenção à saúde do atendido. Parágrafo 6º. O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso no atendimento. Parágrafo 7º. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. Artigo 25. As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Seção 6ª. Do acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Artigo 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: 1º, oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência. 2º, adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. 3º, ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social. 4º, avaliação médica prévia. 5º, elaboração de plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. 6º, vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Parágrafo 1º.
Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Parágrafo 2º ao 5º. Vetados. Capítulo 3º. Dos crimes e das penas. Artigo 27. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Primeiro, advertência sobre os efeitos das drogas. Segundo, prestação de serviços à comunidade. Terceiro, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2º e 3º do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2º e 3º do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Parágrafo 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1º, 2º e 3º, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: primeiro, admoestação verbal. Segundo, multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Artigo 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa, em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 30 avós até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o parágrafo 6º do artigo 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Artigo 30. Prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal.